Lucas, esse é um dia especial para a Capela dos Aflitos, Memorial dos Aflitos e para a nossa comunidade da União. Hoje é um dia muito especial, a gente está recebendo o Comitê Gestor do Cais do Valongo, né? Eles vêm a partir, junto com um consórcio formado pelo BNDES, para poder conhecer o sítio arqueológico Cemitério dos Aflitos, a Capela dos Aflitos, o Território da Liberdade da Baixada do Glicério, e sobretudo para entender como está acontecendo o processo de gestão museológica do Museu dos Aflitos de forma compartilhada, colaborativa, comunitária. Então, para a gente é fundamental esse estreitamento de laços, né, entre dois lugares essenciais para pensar a memória e a verdade da escravidão e do tráfico transatlântico no Brasil, né, e de forma internacional também, esse elos entre o continente africano e o Brasil, também as comunidades indígenas. O Cemitério dos Aflitos recebia os corpos, sobretudo de africanos e de indígenas sepultados nesse espaço. A gente está muito feliz, muito empolgado, vai ser um dia cheio de atividades, de ponta a ponta. Começou agora às 11 horas da manhã e vai até às 17h30, tendo uma participação no final deste evento do movimento Mobilização Saracura Vai também, debatendo a gestão compartilhada entre sítios arqueológicos. Gente, a gente dá mais 10 minutinhos e sai, tá bom? Para começar a roda de apresentações. Meu querido professor Wesley, um parceiro de caminhada, por que esse dia é tão importante para a gente, que compreende a importância desse espaço e briga para que ele seja reconhecido como um patrimônio imaterial e material da cidade de São Paulo e de sua comunidade, sobretudo? Hoje a gente está aqui reunido com um grupo de pessoas ou que se preocupa e quer viabilizar essas memórias ancestrais aqui, negras e indígenas, sobre o cemitério e a Capela dos Aflitos e o sítio arqueológico, ou são pessoas que precisam ser comprometidas, ou seja, elas precisam aqui assumir um compromisso na evidenciação desse espaço, dessas identidades e dessas memórias, né? O cemitério pegava a quadra inteira e a capela ficava no meio dele. E é aqui que, sobretudo, segundo pesquisas, 36,5% da população de cativos, de africanos escravizados, traficados, foram sepultados, mas também de pessoas indígenas. E ainda tem os óbitos da SEC, muitos de vocês devem conhecer muito bem esses benditos documentos que nos contribuem para poder resgatar a memória desses espaços, atestando isso, né? Essas populações aqui enterradas. A ideia agora é que a gente faça uma primeira rodada de apresentação. Antes eu vou passar a palavra para o Leonardo do BNDES, para ele poder também explicar o que a gente está fazendo aqui no dia de hoje, né? Qual é a proposição, mas após esse momento de apresentação e de explicação, a gente já começa aqui conhecendo um pouco do espaço, um pouco de onde vai ser o futuro Memorial dos Aflitos, né? E depois a gente parte para dar uma volta no território, lembrando que a gente tem um foco nessa volta, que é pensar a gestão museológica, né? A gestão pactuada com a sociedade civil, pactuada com o território, que é a gestão que o Museu dos Aflitos se propõe, né? Eu estou como coordenador geral, a gente tem outras representações do museu, a Júlia, que é coordenadora administrativa financeira, o Ariel está por aí com uma câmera na mão, que é o coordenador de comunicação e tecnologia, e a coordenadora técnica, que é a Denise, não pôde estar presente por motivos trabalhistas, mas sejam muito bem-vindos então à nossa residência. A sede do museu, atualmente, de forma temporária, está sendo a Capela dos Aflitos, por conta dessas negociações com a Prefeitura Municipal de São Paulo sobre o Memorial dos Aflitos, mas a ideia é que o museu seja alocado para lá como sede fixa dele após a construção do memorial, onde foram encontrados 9 remanescentes ossos humanos do sítio arqueológico Cemitério dos Aflitos, né? E aí saúdo a atuação do IFAM lá em 2018, quando foi necessário embargar a obra para construção do memorial, mas também para a preservação do patrimônio arqueológico, que é uma responsabilidade da União. Para a gente é muito interessante, muito gratificante ter vocês aqui. Eu espero que seja um dia de trabalhos. A gente está aqui para responder também, contribuir com o que a gente puder, enquanto museu, agora, futuramente. Então, fiquem à vontade para nos contatar depois deste tour pelo território para pensar a gestão museológica. Então, aqui estamos na Capela dos Aflitos, a capela do antigo Cemitério dos Aflitos, que é acessada por uma rua chamada Rua dos Aflitos, que antigamente chamava-se Beco dos Aflitos. Então, tudo aqui é muito aflito, assim como é aflita essa história em São Paulo.
O que a gente tem aqui nessa capela, a partir de sua orientação, nós estamos falando de uma zona sul aqui para trás, uma zona norte aqui para frente, zona leste, zona oeste. É a mesma orientação que a Igreja da Sé. Tanto as duas anteriores, que eram mais para frente, quanto a atual catedral. Ela está nessa orientação. É uma cidade que se projetou, que foi pensada ainda enquanto construção, que voltando-se para o norte. Lá é a frente da cidade. Para o sul, é o que Carolina Maria de Jesus muito bem colocou depois no seu livro Quarto de Despejo. Ao sul da Sé, ou seja, para trás, dali, de um lugar que a gente chega em 10 minutos caminhando, foram colocados os dispositivos de cadeia, casa de câmara e cadeia, pelourinho, a forca e o cemitério. O cemitério para as populações que não tinham onde ser enterradas. Não tinham onde ser enterradas porque não eram católicas ou não faziam parte de uma irmandade. E também para atender os desvalidos aqui da Santa Casa, que fica aqui na próxima esquina. Então, olha o que a organização da cidade de São Paulo, enquanto território, enquanto segregação do espaço, vai fazer com este lado sul. Ela vai colocar tudo aquilo que não precisa ser visto, não precisa ser mostrado, mas precisa existir. Porque são as insígnias da coroa. É o que justifica essa colonização, é o que justifica o medo, é o que justifica a opressão. Então isso precisa existir e está aqui, nesse sul da Sé. Nós estamos exatamente nesse espaço. Vocês entraram por essa rua que é a Alameda do Cemitério e tudo que está ao lado desse quarteirão era o antigo Cemitério dos Aflitos. A nossa frase é: aqui jaz um cemitério. Talvez se tivéssemos como fazer uma faixa e colocar lá na frente, para as pessoas entenderem que um cemitério foi enterrado. Enterrou-se o cemitério. Enterrou-se com tudo que ele tinha. Um cemitério, quando ele é inaugurado, é feita uma ritualística para que ele seja dado como um campo santo. O mesmo é feito quando se desfaz um cemitério. Assim como foi feito com as obras sacras dessa capela. O padre veio aqui, desacralizou as obras e retirou daqui. Esse campo santo, que era o Cemitério dos Aflitos, não passou por isso. A Igreja Católica, algumas décadas depois do seu fechamento, que foi em 1858, leiloou esses terrenos todos e as pessoas construíram da maneira com que estava. Prova disso é que em 2018 foram encontradas esses 9 remanescentes humanos aqui nesse terreno. Portanto, nós estamos sobre um cemitério que ele ainda está em funcionamento porque ele não foi desacralizado. Esses corpos não foram retirados daqui. Essa capela, então, é construída 4 anos depois da inauguração do cemitério, do início do cemitério, e ela vai até 1858. Nesse período, enquanto São Paulo lentamente se desenvolve, mas que num determinado momento isso vai ser frenético e rápido, ela ocupa não só a zona central, o triângulo histórico, mas ela começa a ocupar as imediações. Isso é o sul da Sé também. Essa região aqui. E isso passa a fazer parte de uma área central, portanto, também as áreas altas, nobres. Tudo começa a ser expulso daqui. Expulso para onde? Para as beiradas, para as várzeas. Para baixo, o Tamanduateí. Lá embaixo, hoje, também é Liberdade, mas é uma parte da Liberdade conhecida como Glicério, que não fez parte dentro do processo de gentrificação da valorização que se deu aqui em cima. E que se aproveitou tempos depois para orientalizar o espaço e chamar de o bairro japonês, ignorando completamente essas camadas de memória que precederam todo esse espaço e que contava a história dessa segregação espacial em que São Paulo foi posta. Esse espaço, então, é ocupado, um novo cemitério é inaugurado em 1858, Cemitério da Consolação. Aqui deixa de existir oficialmente enquanto cemitério, apesar de não desacralizado. Tudo isso é vendido e o cemitério é enterrado. Tudo isso foi um processo absolutamente consolidado e uma ideologia pensada e repensada, recosturada ao longo do tempo. É claro que eles não pensaram em 1858 que isso seria um bairro japonês, para poder esconder as memórias. Mas foi se aproveitando da criação desse turismo mercadológico e se escondeu essas camadas de memória. Acontece que o ano de 2018 ele é fundamental para tudo isso ruir.
Primeiro, muda-se o nome da estação, que era Liberdade, e já trago algum significado para essa palavra. Muda-se o nome da estação, e na sequência o sobrado aqui é derrubado, e são encontrados ao longo do tempo, em menos de 6 meses, esses 9 remanescentes humanos. Se redescobre uma São Paulo. E quando eu digo que se redescobre uma São Paulo, é porque muita gente redescobriu mesmo. Pessoas negras descobriram essas origens negras desse bairro. Porque talvez algumas pessoas dos próprios movimentos também não soubessem. De tão bem feita que foi a contação dessa ideologia sobre a identidade desse terreno. Pessoas indígenas também se descobriram aqui. E nós descobrimos o enterro de uma pessoa indígena registrado. Todos esses movimentos, a partir de 2018, se redescobre aqui e passa a reivindicar a liberdade desses aflitos. A reivindicar essa outra parte da história. Essa luz que se acende quando se diz verdades. Passou a reivindicar essas memórias. Passou a reivindicar o lugar da sua ancestralidade material, representado aqui por essa capela e pelo futuro memorial, quanto imaterial. Porque aqui também é palco de algo que transcende os mundos. Contei para vocês que a forca era aqui, onde hoje é o metrô, 2 minutos de caminhada lenta. Em 1821, é trazido, depois de um motim, depois de uma revolta nativista lá em Santos, 2 considerados líderes. Eram 7. 5 foram enforcados lá mesmo, mas 2 foram trazidos para cá, para essa São Paulo de 1821, que já tinha se rebelado muitas vezes e estava aqui com um governo provisório, e estava reivindicando a vinda do imperador para resolver as coisas em São Paulo. Olha só tudo que está acontecendo em 1821. Esses 2 considerados líderes do motim lá em Santos são trazidos para dar um exemplo aqui. E vão ser enforcados numa forca que vai precisar ser providenciada. Atas da Câmara, pedindo para refazer a forca, que havia sido abandonada já há um tempo. Havia sido vandalizada. Constrói-se essa forca para enforcar Francisco José das Chagas e Cotindiba. Os 2 considerados líderes, mas que eram considerados pertencentes à cidade de São Paulo, seriam enforcados aqui para dar esse exemplo. Conta-se que há uma ata que diz que os presos ficaram numa cela junto à capela. Entendemos que é essa a capela. Devem ter ficado um tempo na cadeia e vindo para a capela para o enforcamento. O nosso sino da capela são 2 sinos, um de cada lado. E o padre uma vez estava explicando as diferentes badaladas em que o corpo vai ser enforcado e o corpo está descendo para ser enterrado. Então, entendemos que era essa a capela. A capela era mais modesta, não era essa mini igrejinha. Vocês estão percebendo que isso para uma capela de cemitério é muito? Cadê a mesa aqui no meio, né? Para velar o corpo. Então essa capela ela passou por várias transformações. Entendemos que era uma capela mais modesta e que ao lado dela tinha uma cela exatamente para esse movimento do enforcamento. Conta-se que então esses 2 presos ficaram aqui e na manhã de 20 de setembro de 1821 foram levados para serem enterrados, para serem enforcados. Cotindiba é colocado à forca e é executado imediatamente. O que prova que a forca estava funcionando. O que prova que as cordas que foram mandadas comprar 2 dias antes em ata de câmara, do dia 19, também funcionaram. Temos esse documento. Mandou fazer cordas para o enforcamento. Quando Francisco José das Chagas, o Chaguinhas, é colocado à forca, esta corda se arrebenta. As pessoas pedem por misericórdia, e seria atendida uma misericórdia porque era um caso sobrenatural que havia acontecido. Se Deus não condena, quem é o homem para condenar está perdoado, troca-se por uma outra pena. Não foi o que foi feito. Pela segunda vez ele é levado à forca e a corda novamente se arrebenta. Agora a situação está ficando problemática.
porque nós estamos diante de uma população que assistia, porque o enforcamento era um espetáculo público. Se essa corda se arrebenta pela terceira vez, São Paulo, que já não era lá muito tranquila, poderia provocar aqui um motim a partir disso. É solicitada uma tira de couro para reforçar a corda. E pela terceira vez, Francisco José das Chagas é colocado na forca, só que dessa vez o carrasco deixa o corpo cair, junto com a corda, para não correr o risco de mais uma vez esse milagre ocorrer. E a população que já havia jogado sobre ele a bandeira da misericórdia e que já havia gritado por liberdade, e uma das teorias que se conta do nome do bairro é por esse grito de liberdade dado para Chaguinhas, há outras versões também, essa população se revoltar. Então esse corpo cai e ele é terminado de ser morto, de ser executado a pauladas ou facadas. Há uma divisão histórica aí, uns contam uma coisa, outros contam outra. Só fazendo um jogo bem rápido, lá para 2022, se não me engano, no Rio de Janeiro também um homem negro que cobrava seus salários atrasados foi estrangulado e depois... Moise. E depois foi espancado. Você vê? São temporalidades que as coisas não mudam para essa população de cor. Esse motim que foi dado em Santos também era por cobrando soldos atrasados, ou uma diferença entre os soldos dos batalhões portugueses, considerados brancos, e do batalhão dos mestiços, da onde Chaguinhas fazia parte. A partir dessa data, de 1821, com esse enforcamento de Chaguinhas, que não ocorreu porque ele foi assassinado, a população o dá como santo. Acende-se velas lá na Praça da Forca, hoje Praça da Liberdade, Liberdade, África, Japão. Para você ver como os nomes vão mudando para esconder coisas ou evidenciar outras. As pessoas acendem velas lá e se lembram que ele estava na cela desta capela. Dão este lugar também como santo e passam a fazer pedidos aqui. Com as mudanças que essa capela teve, um velário foi construído atrás dessa passagem, dessa porta. E essa porta foi entendida como aquela porta daquela cela. Portanto, não se sabe desde quando, mas já faz muito tempo, as pessoas vêm até essa capela, escrevem um pedido para Chaguinhas num pedaço de papel, dobram, colocam esse pedido numa das frestas, fazendo com muita força, a força de quem está para ser enforcado, a força de quem consegue vencer 3 vezes a corda, e coloca numa dessas frestas. Bate-se 3 vezes na porta, para que Chaguinhas atenda, e depois, do outro lado, que era o velário, acende-se uma vela. Ué, esquece de falar que o pedido é feito no altar do Santo Antônio Catigiró, que tem uma ligação muito grande com a Isso. Aqui existia o altar de Santo Antônio Catigiró. A gente vai reconstruir isso e vai ser lindamente, que é também um santo negro. E a gente também tem papéis, a gente estava ali cortando alguns papeizinhos para quem quiser fazer parte desse patrimônio imaterial. Isso foi considerado patrimônio imaterial através de uma lei proposta pela deputada Alice Brandão, o ano passado. E então essa imaterialidade se soma à materialidade dentro desse território e reforça. Encaminhando para o final da minha fala, talvez a pergunta que a gente possa se fazer não é exatamente somente qual foi esse processo que apagou e encobriu essas memórias, mas a gente pode também pegar uma outra questão, que é como essa capela resistiu. Tão forte foi esse encobrimento e esse apagamento. Como essa capela resistiu? E talvez ela tenha resistido porque em todo o tempo alguém aflito estava aqui para acender uma vela, para colocar um ebó, para fazer um pedido. Ela foi sendo oxigenada por essa devoção popular e tradicional há 200 anos. E é por isso que a gente precisa muito que as autoridades aqui presentes nos ajudem a reabrir essa capela, porque ela está aberta eventualmente agora para essa reunião, mas ela permanece fechada desde o dia 5 de dezembro de 2023. E esta capela fechada é um grande perigo para essas memórias,
porque estamos convictos de que essa memória só resistiu até agora porque esta capela conseguia ser acessada pelos devotos, pelas devotas, pelas rezadeiras, pelo pessoal de religião de matriz africana, pelos católicos, pelos protestantes ou evangélicos, que também vêm fazer pedido e também vêm bater em porta. Porque finalizo a minha fala dizendo: Brasil é muito mais complexo do que a gente pensa. É isso. Querido, você é maravilhoso com a tua exposição. Muito obrigado. E assim, eu estava você falando e eu repetindo porque eu já sabia, eu conheci porque eu fiz uma pesquisa a respeito. Eu gostaria que você falasse lá no PCN, a gente fazer uma, eu sei que você é de São Paulo. Eu estive lá em janeiro, vamos fazer. Vamos fazer uma live para você contar sobre essa história. Vamos fazer. Muito necessário para o nosso povo, tá? Vamos fazer. Você tem contato com quem aqui? Com o Lucas? Posso pegar com já para escrever com Não, se você já não tiver, eu troco contato com você. Mas se você tiver... Esse é o local onde foram encontradas as ossadas que motivaram a desapropriação desse espaço, porque fazia parte, obviamente, do cemitério dos aflitos, e onde será construído o Memorial dos Aflitos, o Museu dos Aflitos. É interessante falar que, como a gente tinha falado, os corpos são todos voltados. O altar com a Capela dos Aflitos, isso então já demarca um processo de ritualístico. Esses corpos não estão sendo enterrados de forma comum. Existe um rito sendo feito. As contas de Ogum já falam também disso, desse rito das religiões de matriz africanas também sendo feito, além do rito da liturgia católica, que acontece. E macerados para caber cada vez mais, né? E por isso ficavam a flor da terra. Aqui, essas ossadas foram encontradas, como é que elas estavam? Elas estavam em sepulturas, haviam sepulturas mesmo, né? Havia um lugar no chão reservado. E aí se localiza 9 sepulturas. E além dessas 9 sepulturas, se localiza em partes do terreno agora remanescentes dispersos. E isso possivelmente por conta da movimentação de terra antes do embarque, durante a obra que estava acontecendo aqui. Mas nessa parte se encontra as 9 sepulturas, todas elas com os pés voltados para o altar da Capela dos Aflitos. Que é isso que o Wesley estava explicando lá dentro, né? Você acreditava que essa alma se levantava e ela se deparava com o altar, que era essa comunicação entre Deus e a terra. Então, por isso que esses altares têm esses formatos de porta, que seria essa porta para chegar ao céu. Então, eles são encontrados já num contexto de ritualístico. A gente consegue ver que há uma ritualização do sepultamento dessas pessoas, né? E aí o sepultamento, por exemplo, carregava contas azuis, que aí a gente pode ter um posto, depende da nação de Candomblé. E também a gente tem uma outra questão interessante: o sepultamento 6 tem pedaços de ossos, de botões de osso, botões de metal, então de alguma indumentária que se consome com o tempo. E depois teve um achado que não foi feito nexo naquele momento, mas que hoje a gente consegue fazer um nexo maior, até mesmo depois daquele depoimento do encontro de louça também nesse processo, que era, a gente se encontrou uma louça azul com uma borda branca do século XIX. Naquele momento, para a empresa de arqueologia, era louça branca dispersa no terreno. Mas depois, acompanhando esse lugar de pensar em bases, sepultamentos ritualísticas, faz sentido encontrar-se louça nesse espaço. Ainda mais dependendo de que liderança religiosa está enterrando nesse lugar. Isso já trazia esse lugar. Então a gente não tem essa característica de vala comum como a gente tem no cemitério de Perus, por exemplo, da época da ditadura. A gente tem uma caracterização de sepultamentos sendo feitos de forma ritualística e, claro, esses corpos vão se sobrepondo. Então, chegam novos corpos, se enterra na mesma vala. No caso lá a gente encontra ali louças, né?
encontra as miçangas mais que fazem parte, né? Mas a gente encontra louças muito como lixo urbano, né? E ao lado do cemitério a gente encontra outros tipos de louças que são anteriores, e aí que a gente constatou, os arqueólogos, que faziam parte de um sambaqui, né? Que aí já era um território indígena ali, que é anterior ao cemitério. A gente não tem um encontro de louça, sabemos da perda delas, e o que a gente tem é esse único fragmento. E aí, casando com a mesma conta azul, quem sabe isso não pertencia ao mesmo sepultamento antes dessa reviravolta de terra, né? Porque é isso, 1 metro abaixo do nível da rua. Acho que a grande diferença é que a gente teve mais ritualística aqui. Exato. Que a gente lá... E esse material fica onde? Ele está atualmente no Centro de Arqueologia de São Paulo, CASP. E aí é responsável, é uma instituição que guarda, né, que é uma instituição do Departamento de Patrimônio Histórico do município, e pertencente à União. A União e o DPH fazem essa parceria para a salvaguarda desse acervo. Retirado daqui, não. Foi retirado. Resolveram manter. Foi retirado daqui, a intenção é que eles voltem com a criação do memorial. E que a sociedade civil deseja que eles sejam sepultados, que eram pessoas, não são objetos de pesquisa nesse caso. E o processo de sacralização que o outro, perdão, seu nome, o Wesley estava comentando, tem algum projeto para isso, a construção do memorial? Porque eu acho que me pareceu bastante importante, né? Ter um espaço onde isso possa ser feito, porque uma das coisas que até me permite falar, o Nadai estava falando, a Josefina Baquita, nesse momento ela foi retirada, porque eles estão fazendo pesquisas lá, mas que o processo também de sepultamento desses corpos como continuidade de um processo espiritual da vida, né, me parece ser bastante importante. Então, enfim, obviamente eles vão voltar para cá, mas quais são as perspectivas de exposição, ou se de fato vai se manter dentro de uma relação ritualística de sepultamento para que esses corpos, né, sigam, enfim, enterrados de forma digna, né, para talvez não ficar sendo expostos para uma visitação, sim, até quando, né, os nossos corpos vão ficar servindo. Tem um lugar, eu acho, de pesquisa e tal, mas tem um lugar que, enfim, é um contentamento saber que, enfim, estão aqui, foram enterrados, é um lugar, né, cuidadoso, tem a sacralização, sabe? Perfeito, isso é uma discussão muito interessante porque é isso, né? Custou para o mundo, custou para a museologia, sobretudo, entender que remanescentes ossumanos não são acervos museológicos e não podem estar em reservas técnicas em lugar nenhum, assim como as urnas funerárias indígenas. Isso é material de mortos e vivos que precisam ser respeitados com sua dignidade humana como um todo. Em 2018, a gente não tem uma ritualística para retirada desses corpos daqui, isso é importante narrar. Nem a Alaska Arqueologia, nem os órgãos de patrimônio entendeu que isso era importante. Isso é uma constatação. Esses corpos foram retirados de qualquer forma. Foi um questionamento do próprio movimento dos aflitos naquele momento, de por que não houve, né, sobretudo de pessoas que eram ligadas às matrizes africanas. A volta dele, eu lembro de umas discussões que aconteceram sobre a volta desses acervos com o memorial, que a intenção era o sepultamento de fato. Porque esse espaço ele nunca vai deixar de ser um espaço cemiterial, por mais sacralização que você se faça. Não tem como desacralizar. Tudo, né? É impossível. A gente está falando de um solo que, em alguns casos, chupou esse sangue. Como que você tira? Uma energia espiritual que foi trabalhada nesse espaço. Não tem como você voltar com tudo isso. Falar, não existe mais, desacralizei. Isso não é possível, né? Então... Troca de energia do corpo com a terra. Exato, não é possível. Não é possível. Então, de fato, o processo nesse cenário é inverso. É saber como que o memorial vai se readequar nessa realidade do sítio arqueológico, nessa realidade dessas pessoas que foram aqui sepultadas. E aí, por exemplo, um dos pedidos que foram feitos a partir de 2019 foi que esses corpos voltassem, mas que eles fossem enterrados. E aí a gente sabe que, por exemplo, isso é um processo de discussão intensa com o próprio IPHAN, porque o IPHAN atualmente não tem leis que falem sobre o ressepultamento de remanescentes ossos-humanos, sobretudo ligados a esses momentos de mortes desaparecidos por crimes de lesa humanidade. Então há um processo também que é uma discussão sobre como a gente faz isso, né? Como que a gente permite que o que foi considerado bem da União não é bem da União, porque é pessoa, né? E você não pode mais tratar na mesma lógica que foi tratado esses corpos a partir do século XVII como mercadorias, como objetos. Não, são pessoas que precisam ser sepultadas onde estavam localizadas, né? Exato. Então se discutiu, por exemplo, criar um mausoléu dentro do memorial
para sepultar novamente esses corpos e sepultar outros corpos que podem vir a aparecer com obras na Capela dos Aflitos. A gente sabe que em 93, 94, quando ela passou por incêndio, depois aconteceu uma obra onde o pedreiro deu no noticiário uma fala falando que ele encontrou remanescentes humanos na parede do altar-mor, atrás do altar, e que ele voltou para lá. Ele falou, eu devolvi para a capela o que é da capela, abre aspas e fecha as aspas. E aí, é isso, ele poderia ter descartado e ele preferiu voltar, fazer como ele encontrou. Então, agora no processo de restauro, pode ser que esses corpos reapareçam, e aí já se coloca esse mausoléu como destino para esses corpos também poderem encontrar o descanso, né? E aí isso exige uma pactuação entre as políticas públicas culturais, do direito ao patrimônio cultural e os desejos da sociedade civil, sobretudo dos grupos que detêm dessa ancestralidade, né? Que detêm dessa descendência. Então é um desafio, mas a perspectiva é essa, que nesse processo de gestão museológica o memorial respeite esse lugar, tanto que um dos pedidos foi colocar um velário para as pessoas poderem acender velas, deixar ebó, oferendas, porque dentro da igreja não pode, né? A liturgia católica não permite acender velas coloridas dentro da igreja, embora se acenda, e é isso, a UNANCA que está zelando, é isso, gente, é uma capela de cemitério, não tem o que fazer, você não pode esperar que segunda-feira alguém não vai acender uma vela para Exu. Você então, lá no Rio, nós aí em frente à igreja de Santa Rita, né, foi identificado também ossadas dos nossos ancestrais naquele cemitério. E na época, um grupo de trabalho que a gente se reunia dentro do IFAM, pois é, e aí nós decidimos coletivamente, dentro do processo da comissão, de que nós não íamos deixar retirar. Nós não retiramos, e aí depois de muitas conversas, muitas articulações, nós demarcamos uma rosa negra, né? E aí a Maria que sabe qual foi a origem do processo das rosas negras, marcamos. Então, se você chegar ali, que é o tal do Beco da Sardinha, ali na Marechal Floriano, bem em frente à igreja de Santa Rita, que é o cemitério de Santa Rita, você vai ver uma rosas negras que ali está demarcando que ali tem o cemitério dos nossos ancestrais amados. Inclusive, muitos palês também enterrados ali. Importantíssimo, são esse processo de memorialização mesmo, né? Porque assim, lá em 2018, isso não foi possível porque ainda era um imóvel de propriedade particular. Então, no final do relatório, por exemplo, de arqueologia, a empresa chancela a construção de um shopping, que era o sonho do empreendedor construir aqui. E aí há uma briga da sociedade civil para construir um memorial. E isso só foi se realizar a compra do terreno em 2022. Então, naquele momento, a gente não conseguia nem falar, não tira enquanto isso não acontecer. Porque o risco desse patrimônio também ser destruído, como foi o restante que foi encontrado, fez com que a retirada fosse a melhor forma. Né? Uma propriedade privada, a legislação do direito ao patrimônio cultural também não permite que a gente mantenha isso aqui, porque só o bem encontrado no solo é da União, né? A propriedade que está em cima ainda é de direito particular. Então, a compra pela propriedade particular fez com que a gente não conseguisse manter, que seria o ideal, né? Porque é isso, você faz um ritual de exumação, né? Você chama babalaôs, iás, para poder fazer esse ritual novamente. Os pajés indígenas, né? Já que a gente tem esse encontro de um sepultamento de uma garota indígena que foi enterrada aqui ainda na condição de ex-forra, então traz esse lugar que é o lugar mais respeitoso, de fato, assim. Tipo, isso que vocês conseguiram é o ideal, porque é isso, né? Você não remexe naquilo, você não desritualiza, né? Você mantém, daí você arruma formas de demarcar, de memorializar. Mas neste caso aqui ainda não foi possível, né? Então, o que a gente tem, por exemplo, o conceito de arqueologia de São Paulo, a gente pediu para que o CASP, respeitosamente, dentro das normas de conservação preventiva deles lá, eles não deixassem esses acervos expostos e nem visitação, porque a gente sabe que depois que foi para lá, muitos pesquisadores deram entrada para poder olhar esses remanescentes. E a gente pediu, olha, não achamos responsável, isso não são objetos, são pessoas. Como que um monte de pessoa vai começar a tirar foto e vincular isso nas redes sociais, na internet? Então, isso foi uma coisa que a gente conseguiu com o CASP, né? Então, somente, se eu não me engano, a comunidade teve acesso a esse acervo. E o que eles deixaram as outras pessoas visualizar foram as contas de vidro de Ogum, né? Que eles se identificaram como contas de vidro de Ogum, ainda mais que a gente tem essa incoerência de não saber que nação então a gente não pode afirmar que é de Ogum. Tá ligado ao Inquista, ao Orixá. Partilha com o pessoal, o dia que a gente estava aqui para discutir
a questão da musealização e tal. E aí, na véspera, aí alguém passou e filmou o pessoal tirando sacos de terra aqui da obra vizinha, né? E aí a gente foi, peticionou para o IFAM e tal, porque estava mexendo sem autorização, né? E aqui encontraram 9 remanescentes humanos aqui, mas não se extrapolou para o terreno vizinho, né? E a gente olhando, a gente viu que tinha alguma coisinha e tal, né? Você quer fazer a pergunta que eu já É que engato? eu não peguei a sua fala no início, não sei se você falou. Essa obra aqui é a obra do shopping? É Seria? a obra do shopping. Foi embargada? Foi embargada em Pela 2018 estrutura. 2 vezes, né? Então, como você mencionou muito bem, né, restos humanos não são considerados acervos. Mas aí como é que vocês propõem narrativas a partir não da morte, né, não do material relacionado à morte, mas da questão relacionada à vida? Aí, quando vocês falam de miçangas ligadas a cultos, porque aí é óbvio que, enfim, tá ligados a cultos. E aí como vão surgindo essas narrativas, né, que estão falando, na verdade, da vida dessas pessoas que se foram, mas que a vida que elas levaram são vidas que se projetam na gente, né? Que a gente está vivendo, que a gente está usando os mesmos fios de conta que essas pessoas estavam usando lá em 1758. E ali eu vi também santos, imagens de santo, né? Então como é que essa vida passada e presente, assim, e futura também se entrelaça, e como vocês vão propondo narrativas a partir disso? Sobre o que o Adão está comentando, só para pegar o Adão e depois já vou para sua questão. Em 2024, né, em outubro de 2024, se observou às 9h42 da noite uma obra irregular acontecendo nesse terreno vizinho que a gente consegue ver as paredes, né? E essa obra irregular está acontecendo ainda, porque a gente tem relatos que estão ouvindo barulho de perfuradoras, britadeiras, marretadas. E essa área inteira foi cadastrada em 2020 como sítio arqueológico Cemitério dos Aflitos. Então a gente está falando de uma parte do sítio arqueológico, né? E aí a gente fez uma denúncia, fizemos 2 denúncias, 3 denúncias. Danilo está cansado de receber denúncia nossa dessa obra, né? Denunciamos no Compresp, que é o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, Condefat, Conselho Estadual de Patrimônio Cultural, e no IFAM, porque o acervo arqueológico é pertencente à Bem da União. E estamos aguardando uma resolução até hoje. Então a gente sabe que de outubro até hoje, quanto o material arqueológico não foi descartado, porque nessa filmagem que a gente conseguiu fazer, a gente consegue ver muitos sacos de terra saindo em caminhão baú. Então a gente pode estar falando de uma perda aí de remanescentes humanos, de pessoas que foram sepultadas nesse espaço. E aí é muito complexo, né, pensar essa gestão museológica, né? O museu fica muito mais nesse passo de denunciar, de tentar contatar os órgãos de patrimônio, mas ele não tem mais nada o que fazer nesse sentido. Porque não é competência nossa. Eu queria ter o poder de polícia para embargar essa obra amanhã. Mas eu, enquanto museu, não posso embargar essa obra. Então eu preciso que os órgãos competentes embarguem essa obra. E aí o processo é moroso, porque você precisa contatar o Condefat, o Compresp, a Prefeitura da Sé, cartório, saber de quem é a inscrição, quem é. E aí, não curiosamente, o mesmo proprietário que estava fazendo essa obra já em sítio arqueológico em 2018 é responsável pela obra do lado e pelo terreno do lado. Então, exato, o mesmo moço do shopping, né? A gente tem esse mesmo responsável. Então fica muito complexo, né? Porque a gente sente que essa fome pela orientalização do bairro faz com que a memória negra seja totalmente dilacerada nesse processo. E aí você recorre a instrumentos jurídicos, a instrumentos normativos, administrativos, civis, para tentar dar conta. Então, nesse sentido, o museu só fica nesse lugar civil de acionar os órgãos, fazer denúncia, recorrer à MPF, recorrer aonde dá para recorrer, para poder tentar garantir que essas pessoas não sejam violadas em morte, já que em vidas elas já foram violadas, né? Em morte também estão sendo violadas. Sobre essa questão das narrativas, lidar com a memória e verdade da escravidão é muito complexa, né? A gente tem uma questão muito sensível, que é a dor, que é o trauma da escravidão, né? Que é um passado presente, ele está aí. O Wesley deu o exemplo do jovem que foi morto na praia, e é isso, né? A gente tem casos, né? João Vitor desaparece da sua casa, sabe? Isso é morte de desaparecidos, né? A gente não transgrediu nada e a continuidade permanece. E aí a gente teve
um caso muito interessante, que a gente fez uma exposição junto com o Instituto Tebas de Educação Cultural e de Educação e Cultura sobre esse lugar da liberdade, nessas narrativas, essa memória negra indígena. E a exposição foi feita de forma de curadoria colaborativa com o território, né? A gente contou com 17 organizações que trabalham a memória e verdade da escravidão no território de alguma forma, seja pensando em saúde, segurança alimentar, seja pensando em memória, em educação patrimonial. E aí esses coletivos decidiram que narrativas a gente conta, como que a gente apresenta isso, né? E aí se distribuiu em 3 temas finais. Um era sobre violência, tortura e morte, falando desse lugar do passado e presente. Outro era sobre o presente, o agora, né, o que está acontecendo. E o outro era sobre o futuro. E aí foi interessante que as pessoas resgataram uma ideia de que o futuro já é hoje, o futuro já somos nós. Não há um outro futuro possível, como dizia Kazé Angatu. O futuro já é aqui. Então essas iniciativas já eram o futuro, né? O Vinícius Ignacio está aqui, foi um dos curadores da exposição, né, que trouxe muito esse debate mesmo, né? A gente, como era importante ver esse lugar conectado, ver essas narrativas, né? A gente se deparou com pessoas que nunca tinham ouvido a Capela dos Aflitos antes disso, não tinha contado com a história do sítio arqueológico, então até mesmo as trocas que essas entidades deram, né? E depois originaram o Comitê de Gestão Territorial dentro do museu. Então esse processo foi super importante, porque a gente não reduziu a escravidão e o seu presente em um lugar de dor, e somente a dor, né? E aí, de museóloga para técnico em museologia, a gente sabe que os museus tendem a nos reduzir à escravidão, e somente a escravidão à dor, né? Eles esquecem das resistências, das sociabilidades. E aí a exposição veio trazendo isso, houve dor, e a gente não pode negar porque a gente tem que cobrar reparação aos crimes de lesa humanidade. A Conferência de Durban já tinha demarcado isso lá em 2001. Mas é necessário falar das resistências e sociabilidades. Os processos ritualísticos que aconteceram aqui de sepultamento são resistências frente à escravidão. A Igreja Católica não conseguiu, enquanto empreendedora da escravidão no Brasil, ela não conseguiu controlar esse sincretismo religioso e essa manutenção da salvaguarda das religiões de matrizes africanas, né? Isso já era um exemplo. As contas que você deu vem um exemplo. Elas continuaram, elas passaram esse tempo, né? A Capela dos Aflitos, enquanto patrimônio material e salvaguardando um patrimônio material que é o culto às Chaguinhas, prevaleceu até hoje. Então, essa memória também, essas resistências e estabilidade, elas estavam aqui agora. A prática de ambulantes. Isso lembra as escravizadas de ganho do século XIX, que lembram as práticas de comércio na África Centro-Ocidental. Então, isso está tão presente no território, né? A gente vai passar pela Igreja dos Enforcados, a gente vai ver ervanários vendendo ervas até hoje. E a gente já tem relato no século XIX desses ervanários lá. Então isso se manteve. E para a exposição foi interessante falar desse futuro, que era aqui agora, mas também era falar dessas resistências, estabilidades. Olha, aconteceu, não esqueceremos, temos que falar, temos que responsabilizar o Brasil por isso, mas resistimos através das resistências, estabilidades e das diversas formas, né? Porque os livros de história também nos contam que a única resistência que aconteceu foram os quilombos rurais, sim, que foram super importantes, mas nada se reduziu a Palmares. Palmares foi um grande de vários, né? A Pequena África é um grande exemplo disso, né? Cais do Valongo é um exemplo disso naquela região, né? Os quilombos urbanos como Sarapura, como Lavapé, são 2 grandes exemplos disso na paisagem de São Paulo como quilombos urbanos. Então esse processo foi super interessante nesse sentido de trazer essas 2 perspectivas. E aí a gente teve outros sítios arqueológicos aparecendo nesse mesmo momento da exposição, como o sítio Lavapés, que trouxe mais uma vez a presença negra através de diversas conchas que foram encontradas, um búzio dentro de uma xícara encontrados juntos no contexto arqueológico, que mais uma vez reforçaram esse lugar da liberdade da Baixada do Glicério como esses espaços da memória negra indígena. Quer falar? Eu queria. Pode falar. Me chamou a atenção que você fala algumas vezes sobre essas contas que foram achadas, que você diz que são azuis, mas não sabe a qual orixá pertence por conta de diversas nações. Vocês não tiveram a oportunidade ou a curiosidade de trazer alguém especializado, um babalorixá, uma ialorixá, para abrir um jogo, para saber quem são esses orixás? Gosto da pergunta, porque eu tive uma troca com um museólogo do Museu José de Alencar lá no Ceará, porque eles têm essa mesma questão de um acervo apreendido pela polícia
que vem de diversas partes do país. E aí ele falou, olha, eu vou fazer um jogo para saber da onde saiu isso aqui. Sim. E eu acho que isso é interessante, porque isso caminha mais um passo que o museu consegue fazer, que é essa quebra do saber epistêmico, academicista, que rege a arqueologia e a museologia, que coloca esse lugar de a preservação é dada só dessa forma para se dar em outros lugares. Exato. Então, por exemplo, se lá em 2018 a empresa de arqueologia já tivesse sensibilidade de pelo menos chamar um babalaô, uma IA, para poder fazer uma desacralização, não, mas fazer uma desemosação, mas para retirar esses corpos antes de retirar daqui e levar para o CASP, a gente teria uma forma mais responsável do plano espiritual. Os próprios elementos Exato. se pode fazer, mesmo não tendo os corpos, né? Lá no Rio de Janeiro, quando o Cais do Valongo foi redescoberto com aquelas obras, então apareceram contas, e inclusive um jogo de búzios completo. Nós temos uma Ialorixá no Rio de Janeiro, chamada Mãe Edeusuíta de Oxaguian. É a nossa mais velha, ela tem 80 anos de cargo. É minha mãe, essa minha mãe. Ela foi chamada, né? Eu sou jornalista, na ocasião, eu estava lá para fazer uma matéria sobre aquilo tudo que estava acontecendo e não consegui fazer a matéria. Eu comecei a chorar, passei mal, que a gente não sabia exatamente o que era. Voltei para o Condedini, que é o Conselho do Direito do Negro, da Prefeitura do Rio, para dizer o que estava acontecendo. Só de falar isso eu fico nervosa sempre. Sempre. Eu já contei isso 1 milhão de vezes, eu fico nervosa sempre. Para dizer para a nossa presidente o que estava acontecendo, o que estava aparecendo ali. E ela me falou, vai chamar a Mãe Edeusuíta, porque ela precisa ver isso, ela precisa saber disso. Já tinha outra Ialorixá lá, a Mãe Celina já estava lá olhando e tal. A Mãe Edeusuíta foi e ela começou a fazer o reconhecimento das peças e tal. E quando ela encontrou aquele jogo de búzios em cima da mesa, completo, 16 peças, eu tenho tudo fotografado. Ela perguntou se podia tocar nos búzios. Aí a arqueóloga disse para ela, não, aqui a senhora é autoridade, a senhora pode botar a mão. Ela começou a jogar, começou a conversar e falou para mim, anota minha filha. E eu comecei a anotar e eu tremia. Dali saiu um carrego, dali saiu um amalá para Xangô, naquelas pedras, dali saiu comida para Oxalá, e nós conseguimos criar a lei da lavagem do Cais do Valongo, que acontece uma vez por ano, em julho, ali no Cais do Valongo, que é um ritual de paz, para tanto sofrimento daquele lugar, entendeu? Então, é importante ter, sim, mesmo que os corpos já foram, porque ali no Cais do Valongo também não tinha corpo, mas através daquelas peças, qualquer Ialorixá, Babalorixá, que tem a competência para conversar com Babá Egum, que é diferente de abrir um jogo para uma pessoa viva, pode fazer isso e acalmar quem está querendo se apresentar e vocês não conseguem. Entender? Então, Lucas, só para corroborar aqui com o que a gente está falando, no Instituto Preto de Nova aconteceu isso, né, para fazer as obras, o Mãe Edeusuíta e algumas Ialorixás foram lá, fizeram o jogo e o Instituto é protegido por Xangô, né, apesar de não chegar ao cemitério, porque por causa de toda essa injustiça, toda essa violência contra a população negra lá. Mas a gente também está num momento, né, a gente tem o Marcelo Monteiro, que também nos ajuda lá do CETRAB, mas a gente está num momento também que a gente descobriu os livros de óbito, né, a gente conseguiu, em 56 anos, a gente conseguiu recuperar 12 anos, e a gente sabe a origem de muitos desses africanos, né, Angola, Moçambique e em outros lugares, e a gente está querendo agora que venham, né, porque a gente tem uma visão ainda, por mais que a gente seja de matriz africana, muito eurocentrada aqui, né, muito, e aí a gente está em diálogo para trazer esses angolanos, porque eles vão fazer a ritualística de acordo com o que era com como eram tratadas aquelas pessoas, né? O nosso aqui, pelo que a gente faz, as grandes autoridades, como a gente falou, Mãe Edeusuíta e tantas, né, a Mãe Celina e as outras que lá têm essa autoridade, vão lá, estão sempre lá conosco, mas trazer, né,
essas pessoas que são responsáveis pela ritualística em África, porque o que a gente tem entendimento hoje, e nem sempre foi assim, é que lá o nosso território não é um território afro-brasileiro, né? É um território africano, porque pretos novos, eles não foram vendidos, né? É diferente dos ladinos, né, que a gente tem, que são negros que já viviam aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente tem um território africano e a gente quer estar estreitando laços para que representações religiosas dessas regiões estejam ali para a gente fazer a ritualística de acordo com os locais de onde essas pessoas vieram. Quem sabe a gente não faz um regresso lá à África para poder, que nem você falou, né? Tá devolvendo, né? Porque a gente está com restos mortais dessas pessoas que pertencem à África. Pessoal, terminamos a visita agora aqui no terreno onde é o remanescente do Cemitério dos Aflitos, onde encontraram 9 ossadas no ano de 2018, o que provocou a aquisição desse terreno pela Municipalidade de São Paulo, e aqui será construído o Museu dos Aflitos, o Memorial dos Aflitos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse papo todo.